Galera, rapaz, bom demais? Ixi, que é isso, gente? Eu tenho que fazer igual o Breno, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Que desânimo é esse aí, gente? Pelo amor de Deus, fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé, estica os braços aí, dá uma esticadinha, dá uma acordada. Se precisar beber uma água, vai lá, bebe. Se precisar ir no banheiro, vai lá, rapidinho, viu? Tá bom? Glória a Deus. Agora eu vou te ficar aqui desse jeito o resto do culto, amém? Senta aí. Glória a Deus. Eu fui apresentado tipo special guest. O que é isso? Quanta expectativa. Põe expectativa no que Deus vai falar ao seu coração hoje. Põe expectativa mesmo, tá? Toda vez que a palavra de Deus é pregada, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Os nossos sentidos têm que estar totalmente concentrados em Deus. Obrigado, irmão. Pois é Deus que fala do trono dele ao seu e ao meu coração. Não é qualquer um que fala, não é o irmão que não sabe falar direito, não é o fulano, o ciclano, mas é Cristo que prega aos nossos corações. Então vamos dar atenção que merece essa mensagem, não porque sou eu que falo, não é porque é o Breno que fala, porque Cristo que alinhar os nossos corações com a vontade dele. Amém? Como vocês ouviram, uma música tão famosa, Já faz o quê? 7, 8, 9 anos que essa música está rolando por aí. Se não mais, Aí, gente, vamos lá. A gente precisa examinar essa música, mas antes disso, tem algumas perguntinhas, tem algo que a gente precisa entender e alinhar para a gente poder entrar nela, Eu quero falar que ouvi a mensagem do irmão Luciano da semana passada sobre indicação do Douglas. Douglas falou: escuta a mensagem aí e tal, foi benção, Teve algumas colocações aí que eu nunca parei para pensar sobre isso. Deus abençoe a sua vida, irmão. Mas já de cara eu digo que hoje não tem nada de polêmico, vamos dizer assim, É uma música mais suave, mais tranquila, A gente vai analisar ela, vai entender o que essa música nos oferece, como podemos usar essa música, A mensagem atrás dela, e vamos entender, e todas as passagens que a gente vai estar falando aqui, entenda que é algo que Deus está falando diretamente com você, viu, meu irmão? Deus está falando diretamente ao teu coração. Então, essa série chama como? Entende? O que cantas. Mas você sabe o porquê cantas? Você sabe por que você canta no culto? Eu divido o culto em duas fases, A fase 1 e a fase 2. A primeira fase, eu escrevi algo que você entrega para Deus. E a segunda fase é algo que Deus entrega para você, A primeira fase, se você veio ao culto, veio para cultuar, não é verdade? Então, se você veio ao culto, não é para ficar quietinho, num cantinho, é para você cultuar, você precisa fazer algo para Deus. Então o culto é algo de dinâmico, de ativo, não atípico e passivo, esperando algo acontecer, alguma coisa de místico. É algo que você está vindo num culto, num lugar para você oferecer algo para Deus. Amém? Então, o que nós oferecemos para Deus, Nós estamos aqui para exaltar a Deus. E como nós o exaltamos, o que nós fazemos para Ele? Nós o louvamos, com louvores, O adoramos, oramos, dizimamos, ofertamos, e engrandecemos o nome dEle neste lugar. Então isso é o que nós fazemos todas as vezes que nos reunirmos aqui ou em algum outro lugar. Amém? E
a fase 2 do culto é Deus fala o seu coração através da palavra dele, te direciona e te convida a ser alinhado com a vontade dele, né? Deus, às vezes você na primeira parte está adorando, está orando, e às vezes a palavra já vem e responde a sua oração. Deus já vem e alcança o seu coração, acalma o seu coração, alinha os seus sentimentos, desejo, a vontade dele. Então, nesse momento, nós precisamos sim ficar parados, né? Mas sempre ativo, atentos, ouvindo, olhando, entendendo, percebendo o que Deus está falando comigo. Porque, meus irmãos, se nós entramos num culto sem expectativa, você vai sair sem nada. É clássico isso. Se você vem num culto e não tem expectativa nenhuma, você vai sair da mesma forma que você entrou. E nada vai mudar para você. Absolutamente nada. Agora, se você colocar expectativa no que você mesmo vai dar para Deus e no que Deus vai falar ao seu coração, você vai sair com uma bagagem nova toda vez que estiver em contato com Cristo em um culto. Tenha certeza disso. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam ou não? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. Então nós agora, nesse exato momento, estamos na fase 2, estamos pregando, né? Aprendendo como fazer a fase 1, que é adorar, louvar, cantar e tudo mais, amém? Tem algumas perguntas, vamos lá. Louvores e adoração, para quem são no culto? Para quem são? Para Deus, amém. Então as nossas canções devem ser direcionadas para Ele, certo? E se são direcionadas a Ele, as letras devem falar de quem? Dele. Então, outra pergunta: todas as canções que nós cantamos ou escutamos servem para ser cantada em um culto? Não. Não todas servem. Não quer dizer que não sejam boas. Não quer dizer que não sejam música que edificam a nossa vida. Temos, meus irmãos, se vocês prestarem muita atenção e falar com muita verdade, 90%, e digo 90 mesmo por cento, dos louvores hoje em dia são direcionados para o ser humano. Só para o ser humano, para passar uma mão na cabeça, para falar: oh, coitadinho de mim, coitadinho de você, papai está aí com você, preocupa não, toma chupetinha. É verdade, gente. A grande maioria das músicas são direcionadas para o coração do homem, para os sentimentos do homem, para as dores que o homem tem durante a sua caminhada, para aquilo que ele está pelejando. Porque Deus tem promessa, porque Deus vai fazer, Deus vai abrir uma porta, pois você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou isso, gente. Não chore. Isso é a pura e triste verdade e realidade hoje em dia. E as igrejas estão cheias desses louvores, gente. E se o louvor é para Deus e as letras e as músicas são para eles, cara, tem alguma coisa errada. Acho que nós estamos errando a fase 1. E quando às vezes a fase 2 vem com uma chicotada aí, o bicho pega. A gente não está preparado, né? Então, meus irmãos, tem muita música boa, mas às vezes é música para escutar onde? Em casa, numa reunião de um grupo pequeno, sozinho no seu quarto, um momento íntimo. Não quer dizer que não prestem. Prestem e muito, certo? Mas às vezes não são aptas para ser cantada num culto de domingo, às vezes que é um momento onde nós precisamos louvar a Deus. Como que eu louvo a Deus? Falando que eu estou sozinho, que eu estou doente, que eu estou necessitado, né? A vida de cada um tem fase, a vida de cada um tem necessidade, todo mundo sabe, Deus sabe também disso.
Mas tem um momento, uma hora certa para cada coisa. Agora o culto é momento de quê? Esquecer de tudo que se foi, esquecer de tudo aquilo que está acontecendo e colocar a nossa esperança e o nosso louvor, a nossa adoração em Deus. Pois Ele sustenta a nossa vida. Pois Ele sabe o que se passa. Amém? Glória a Deus. Então, essas músicas que são para ser louvadas, cantadas dentro da igreja, você sabe como se chamam esses tipos de músicas? Músicas, alguém sabe? Congregacionais. Nós precisamos procurar músicas congregacionais. O que são essas músicas congregacionais? Eu peguei o significado, escrevi aqui, eu vou ler para vocês, amém? Músicas congregacionais. O que é uma música congregacional? É um canto comunitário durante o culto, onde a congregação inteira participa ativamente, expressando louvor e adoração em unidade, utilizando músicas com letras e melodias acessíveis a todos. E eu frisei algumas palavrinhas aqui, né? Comunitário, a congregação inteira participa ativamente. Quem dera se a congregação inteira participasse ativamente toda vez, gente. Eu falo porque estive aqui muito tempo, muitos anos aqui em cima, louvando, adorando, ministrando. Gente, eu posso falar uma coisa diretamente para vocês. No momento do louvor, da adoração, participa, adore, louva. Não gaste tempo falando do jogo que vai acontecer daqui a pouco. Não gaste tempo se comunicando com alguém ou no celular. Gente, é tempo de adorar. É tempo de louvar. É tempo de engrandecer o nome de Deus. Daqui de cima, quem está aqui em cima, a Mana sabe disso, o Iago sabe disso. A gente vê tudo. E eu te falo por experiência própria. É desanimador, gente. É desanimador. Enquanto você... Porque a equipe de louvor está aqui para jogar no meio de campo. Certo? Igual um jogo de futebol. Tem a defesa, tem o meio de campo e tem o ataque. A equipe de louvor está no meio de campo, entre Deus e a igreja. E a equipe de louvor está aqui se consagrando, tirando as músicas, tentando tirar o quanto mais possível erros, para que nenhum tipo de erro possa ser motivo de tropeço ou motivo de distração na hora extremamente importante que é a adoração. Está se conectando com Deus, está louvando, está buscando para entregar, está tentando empurrar a igreja, animar a igreja a louvar da mesma forma e junto. Mas muitas vezes, gente, Jesus, tem misericórdia. É difícil. Então, um convite que eu lhe dou: é tempo de orar? Ora. É tempo de louvar? Louve. É tempo de adorar? Adore. Cante. Louve. Cutuca o irmão aí, dá um coice para trás, fica quieto aí, vamos louvar. É sério, gente, isso é ruim. Isso não é de se fazer durante o culto. Pois nós somos naturais, o ambiente é natural, as cadeiras, as pessoas são naturais, mas nós estamos fazendo algo de sobrenatural. Estamos mexendo com o sobrenatural. Vocês concordam com isso? Amém? Então, meus irmãos, todo mundo ativamente expressando louvor em unidade. Músicas com letras e melodias acessíveis a todos. Isso daqui não é um show. Isso não é um show. A equipe de louvor precisaria fazer o mínimo esforço para que a igreja louvasse e cantasse. A função do louvor não é cantar bonito para a plateia. A função do louvor não é cantar lindamente para quem ouve, para os outros escutar, ouvir. Nossa, que lindo, que nota bacana,
nossa, legal. Não é essa a função do louvor, não. A função do louvor é guiar a igreja em adoração. A função das pessoas que estão aqui é só dar um toque, só dar o tempo certo para que a igreja louve. E o papel se inverteu. Aqui parece que é um show. Nós estamos ouvindo, nota alta, nota baixa, errou a entrada, errou a saída. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade, a nossa cabeça, a forma que nós lidamos nesse tempo tão importante. Pois é algo que você precisa oferecer a Deus. O que eu e você estamos oferecendo a Deus? Qual é a qualidade da sua adoração no culto? Qual é? Dito isso, vamos ao louvor de hoje à noite, amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo ainda, gente? Glória a Deus. Então, para onde eu irei? Depois de ter dito isso tudo, vocês acham que para onde eu irei é uma música congregacional? Eu diria ni. Porque em parte tem essa função e ele abre, né, glorificando a Deus, né, dizendo, ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou, falando justamente da obra salvífica de Deus. Mas o resto da música, ele fala muito de eu, das minhas escolhas. É bíblica, vamos ver que é totalmente bíblica, embasada na Bíblia. E pode ser cantada? Pode, mas às vezes pode ser cantada num momento, às vezes no final de um culto, pode ser cantada por um motivo específico, né? Às vezes estamos falando de missões, né? Porque fala muito de missão, de ir, né? Mas eu já ministrei em culto normal, né? Todo mundo sabe, todo mundo canta. Mas se a gente se manter, se ater o que nós acabamos de falar, ela é mais ou menos. Ela é mais ou menos. Porque acaba sendo que o ator da música, ele esteja contando como se fosse a própria experiência, vamos dizer assim. E como se fosse a experiência de todos, na realidade. Né? A gente vai ver isso aí também. Então é uma música congregacional, sim, uma música congregacional, não, ao meu ver, mais ou menos. Mas é uma música super embasada na Bíblia, é uma música que é uma benção, que tratou muito comigo, falou muito comigo, mexe muito comigo, e vocês vão entender o porquê disso também. E toda vez que eu ministro ela, eu tenho que parar, tenho que segurar o soluço, o choro, né? Mas é benção, é uma música legal. Você concorda, irmão? Você concorda, irmão? Oh. Brincadeira aí, viu, gente? Então vamos lá. Para onde eu irei? O título da música, né, é inspirado a uma fala de Pedro que está em João 6. Abre ali. João 6, 67, 69. Vamos lá. Aninha, você põe aqui para mim? Você consegue, bem? NVI. João 6, versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? A gente, acredito que todo mundo sabe o episódio, o porquê Pedro disse isso, né? Jesus multiplicou pães e peixe, aquele menininho trouxe 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, mais de 5.000 homens comeram, né? Aí todo mundo queria ir atrás de Jesus para coroar rei, e todo mundo queria ir atrás dele, mas Jesus falou, opa, espera aí, calma aí, você está querendo vir atrás de mim porque eu multipliquei, né, pães e peixe, enchi a barriga de vocês, mas aqui, eu sou pão da vida, vocês têm que comer de mim,
Aí o povo falou, não, essa pregação é dura demais. Aí muita gente começou a ir embora, né? E ele se voltou e falou, e aí, vocês querem ir embora também? Pode ir embora, porque o papo é reto aqui, né? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, amém? Então vamos lá, primeira slide, você tem slide aí, bem? Isso, vamos lá. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 6. Você põe aí, Aninha. Filipenses 2, 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Versículo. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Amém? Então essa primeira parte, claramente o autor da música já coloca os holofotes em Cristo. E nos diz o quê? Que tudo começou através do que Cristo fez lá na cruz. O desenrolar da música depende dessa primeira parte. Cristo, ele morreu lá na cruz, ele decidiu obedecer ao Pai por amor a mim, por amor a você. Ele te lavou, ele te purificou, ele te encontrou, fez uma obra nova, te deu uma veste nova, te deu tudo o que você precisa para seguir a ele. Então essa obra salvífica é graças à obediência de Cristo Jesus para conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, gente? Segunda slide, Aninha. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Então vamos ver o que ele nos deu. Ele me deu um destino. Gênesis 12, não precisa abrir não, fala sobre o chamado de Abraão. Vocês lembram? Sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Contigo eu estarei contigo, você será uma bênção onde eu te enviar. Então, esse mesmo chamado que Deus direcionou a Abraão, Deus direcionou a sua vida e direciona a sua vida ainda hoje. Né? Ele te dá um destino, ele te dá um norte, um alvo, uma direção, um caminho a seguir. Amém? Ele te deu uma capa também, né? Pega lá, 1 Reis 19, 19. Vamos entender o que é a capa aqui. 1 Reis 19, 19. Esqueci que tinha um negócio lá, não precisa virar não, hein? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto ou a sua capa sobre ele. O que tem a ver isso com a música, né? A gente vai entender o que tem a ver isso. O que significava antigamente lançar a capa em cima de alguém, igual Elias fez com Eliseu. Nesse caso específico, ele lança a capa e direciona um chamado para Eliseu. É uma transferência de autoridade, é um chamado. Quando se pegava a própria capa, ainda mais um profeta daquele naipe, jogou a capa em cima de alguém, né,
mais para frente, vamos ver o que Eliseu fez depois desse ato que Elias fez, né? Então, nesse caso, o que significa? Lançar a capa é transferir a autoridade, transferir honra ou direito. E eu escrevi assim: Jesus te deu uma capa. Jesus lançou uma capa, entregou uma capa, deu uma capa para você. Jesus te deu uma capa. Sabe qual é essa capa? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi literalmente entregue, lançado em cima de você. E nós estamos aqui sentadinhos, é porque Ele abriu mão da glória dele e morreu no madeiro por nós. E Ele lançou o sangue sobre nós, Ele nos lavou, nos purificou. E esse sangue nos cobre, igual uma capa nos cobre. Nos protege, nos guarda. E te deu um chamado, e te deu uma autoridade, e te deu um direito. Sabe qual é esse direito? Ser chamado filho de Deus. Ser chamado filho de Deus. A capa está em cima de vocês, viu, gente? Você é filho, você é filha. Amém? Ele deu vinho, a música fala. Ele deu um odre de vinho, deu um barril para levar, para encharcar. Não. O que significa vinho na Bíblia? Qual que é o significado do vinho, né, na Bíblia? Tem vários significados, né? Representava várias coisas: bênção, alegria, prosperidade e, claro, né, a relação com o sangue de Cristo, certo? Mas nesse caso específico da música, né, eu entendo. Isso. Ele não deu um odre de vinho, ou um barril, ou umas garrafas, né? A gente entende o que é vinho na Bíblia, né? E nesse caso específico, né, do que eu entendo, né? Eu escrevi assim: nesse caso representa a alegria do chamado que temos quando nos convertemos. Você lembra quando você se converteu? Você lembra o dia, lembra o que aconteceu, como que você estava, o que você sentia e o que você sentiu depois? E a alegria que foi instaurada no seu coração? Você lembra dessa alegria? Está lá ainda, viu? Precisa ser resgatada. Ainda está lá dentro da gente. Só que a gente esquece, guarda lá nos cafundó. A alegria da salvação está no nosso coração, precisa ser resgatada. Precisamos trazer à nossa memória o que nos traz a esperança, o que nos dá a alegria. E aqui justamente a simbologia do vinho é logo depois do chamado, logo depois de ter dado a capa, certo? E chamado a pessoa, é a alegria de ser chamado filho de Deus. É a alegria e a honra que Eliseu sentiu quando a capa foi jogada em cima dele. E essa mesma honra, aliás, até mais, porque quem lançou a capa em nós não foi Eliseu, não foi Elias, não foi Moisés, não foi Paulo, não foi o Cristo pessoalmente. Qual alegria nós temos que ter no coração? Qual alegria nós temos que ter no nosso ser? Porque Cristo me chamou, Cristo te chamou, amém? Te chamou para passar de uma vida pobre, cega, de uma vida longe, de uma vida
pobre totalmente a uma vida rica, uma vida plena, alegre em Cristo Jesus. Amém. Próximo slide. Não, antes. Você está muito para frente. Lá embaixo. Ah, tá. Desculpa aí. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção. É verdade, você falou que você pôs junto, foi mal. Ele me deu unção, cajado e pão. Além de destino, capa e vinho, aqui nós temos agora unção, cajado e pão. Vamos continuar. Ele me deu unção. Ele te consagrou. Ele te dedicou a um serviço especial para Deus. Vocês lembram na Bíblia como eram ungidos os reis? Como foi ungido Saul, Davi? Ele te ungiu também. Ele te escolheu também. Ele te consagrou. Sabe o que significa consagrado? Utilidade exclusiva de Deus. Serve somente para Ele. Para outras coisas não serve. Você não é apto para o mundo. Você tem serventia só em Cristo hoje. Para o mundo você não serve mais. Entenda isso. Você é separado, consagrado para Cristo e só para Ele. E a unção que Ele derramou sobre a sua cabeça, entenda isso. A unção que Ele derramou sobre a sua cabeça não é sua. A unção que está em cima da sua cabeça é para beneficiar quem está em volta de você. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus continua fazendo, aquilo que você tem, que essa unção, só serve para abençoar outras vidas, não você. Então, tira o cavalinho da chuva, que isso não serve para você. O que é unção, gente? O que é a diferença de uma pessoa que tem unção e uma pessoa que não tem unção? Já que nós estamos falando de música, é alguém que pode tocar extremamente bem, pode acertar todas as notas que for, pode ter os encaixes mais perfeitos, a voz mais bonita que tiver, mas não chega, não alcança o coração. Agora pega uma pessoa com unção. Pode estar faltando o violão, pode faltando qualquer tipo de instrumento, uma voz e um violão. Cara, se essa pessoa tem unção, não precisa de mais nada, porque chega, alcança, toca os corações, não porque ele tem algo de bom. A única coisa de bom que ele tem é a unção que Deus lhe deu. É essa a diferença. Por isso que eu falo, a unção que nós temos é para os outros. O dom que você tem é para os outros, não é para você. Sabe o que é para você? A unção e o dom que o seu irmão tem para você. Isso sim. Então, se você reconhece e vê algum irmão que está escondendo algo, você tem que dar uma cutucada. Opa, você está deixando de me abençoar. Você está deixando de abençoar o corpo. Não esconde isso não, porque quem escondeu debaixo da terra, se deu mal. Então bota tudo nas mãos de Deus e deixa Ele agir, deixa Ele fluir. Pois o que Deus te deu é para ser trafegado, o que Deus te deu é para os outros, para o avançamento do reino dEle, amém? Glória a Deus. Cajado, eita. Deu cajado, hein? Cajado é um instrumento que os pastores usam, né? Ainda hoje, né? Pastores usam. O que é cajado? Cajado é um bastão arqueado, tipo um anzol, vamos dizer assim,
né? E para os pastores de ovelhas, para que serve o cajado? O cajado serve para espantar os lobos, os cães, né? Quem está querendo atacar o rebanho. Mas também serve para guiar as ovelhas. Porque enquanto as ovelhas andam, o pastor está atrás delas, dando uns toquezinhos se a ovelha está indo para a direita ou para a esquerda. Opa, volta para trás, vem para cá. E outra função do cajado para o pastor é, por que tem esse arco? Para pegar a ovelha e puxar ela, e trazê-la de volta, certo? Então é uma proteção que Deus te dá, né? Para afastar predadores, mas mais ainda para guiar as pessoas em sua volta e todos aqueles que Deus vai te dar nesse caminho. Então o cajado é um instrumento também que nós precisamos utilizar. Amém? Aninha, coloca o Salmo 4, o Salmo 23 para mim, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande por vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. A ovelha se sente segura. A ovelha se sente segura porque sabe que o pastor está atrás dela e tem cajado na mão para defendê-la e para cuidar dela. E se Cristo quer fazer conosco, e nós temos que fazer também com as pessoas que estão perto da gente. Opa, o que você está aprontando aí? Vamos embora, vamos para a igreja. Vamos lá comigo, vamos lá no culto Cid. Isso é um instrumento também que Deus te deu, por essa longa caminhada. Pão, te deu pão também. Pão representa alimento físico, né? E também alimento espiritual. Tudo isso, nessa longa caminhada, não vai te faltar. Ele vai sustentar essa obra que Ele mesmo começou em você. Vocês lembram de Israel no deserto? Né? Mesmo sendo carne de segunda, de terceira, carne de pescoço, dura, né? Um povo rebelde, Deus cuidava desse povo. Deus mandou maná do céu diário, constantemente, por anos e anos e anos. E eles nunca tiveram falta de nada, pois Deus cuidava dele. E Deus, da mesma forma que cuidava do povo dele, vai continuar cuidando da gente, vai cuidar de você. O alimento físico e o espiritual nunca vão te faltar, pois quem te chamou, quem é? É Ele que te chamou. Se Ele te chamou, se Ele direcionou uma palavra para você, Ele é fiel e justo para sustentar a própria palavra. Não porque eu e você somos bons, pois Ele é justo, pois Ele é Deus, não é homem para mentir. Vocês concordam? Então nada vai te faltar. Em nome de Jesus. Agora sim, a próxima. Vamos lá, Aninha, passa para frente. Isso. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o id. Mais um equipamento aqui, um anel. Fez contigo o quê? Uma aliança. Fez contigo uma aliança. E o anel no dedo é um sinal perpétuo que você pertence a Ele. Lucas 15, 22. Por favor, Aninha. Ele te direciona um chamado. Ele sustenta esse chamado. Ele te dá um anel como sinal de aliança, igual se faz em um casamento. E essa aliança é para você lembrar que Deus tem palavra e sustenta essa palavra, e para lembrar para você que você é dele. Essa aliança aqui me lembra que eu sou da Aju.
E a aliança que a Ju tem no dedo, lembra para ela que ela é minha. Essa é a função da aliança. Porque às vezes nós nos esquecemos. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e veste nele. Coloque-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Essa aí é a fala do pai do filho pródigo. Depois que ele tinha caído em si, voltado para casa, o pai dele pediu para dar vestes novas e colocar um anelo. Falou: opa, você é meu filho, você me pertence, você é meu. Você lembra da unção? Só para ele, pois você e eu somos dele. E tirou o medo. Por que tirou o medo, gente? Porque vou no Google mesmo. Isso, aí ó. Tirou o medo, porque às vezes, gente, quando Deus direciona um mandamento para nós, um chamado, humanamente falando, nós, igual Moisés fez, colocou muitas barreiras, colocou muitas dificuldades. Eu sou gago, eu não sei falar. Mas nossa, mas como que vai ser? Como que eu vou conseguir e tal? E medos humanos legítimos surgem na vida da gente. Aí Cristo vem e tira o nosso medo, acalma o nosso coração, tira qualquer tipo de dúvida, né? E coloca em você uma certeza daquilo que Ele quer de você. Mais para frente, um pouquinho, eu vou falar sobre isso rapidinho. Meu tempo está esgotando aqui. Sandálias, estamos acabando. Sandálias, Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você é chamado a levar as boas novas da paz e a mensagem de Cristo. E precisamos estar sempre prontos para isso. O inimigo irá tentar te parar. Os sapatos que Deus nos deu representam a motivação para seguir proclamando a verdade da paz que está disponível em Cristo. As sandálias é a motivação, é a mensagem que nós carregamos, que não é a nossa mensagem, mas a mensagem de Cristo. Glória a Deus. Vamos correndo para frente. Eu me despedi. Outra slide aí, Aninha. E eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças, e eu afundei meus barcos no cais. 1 Reis 19 nos continua falando sobre a resposta, né, de Eliseu, né, perante o chamado que ele teve. Ele rapidamente correu para Elias e falou: Elias, me dá 5 minutinhos, me dá um tempo aí, eu vou lá em casa, vou despedir dos meus pais e eu já corro aqui para te seguir. E foi dito e feito, ele foi mas antes de chegar em casa para despedir dos pais, ele fez algo de importante e precisava realmente ser feito. Ele pegou todos aqueles instrumentos de trabalho que ele tinha, quebrou tudo, pegou os bois do que tinha, queimou, pegou a carne, deu de comer para o pessoal da família toda, se despediu e foi seguir Elias.
Sabe o que isso me fala? Me fala que não tem volta. Me fala que ele entendeu perfeitamente o chamado que Elias estava dando para esse irmão, né? Ele entendeu perfeitamente, ele sabia que daquele dia em diante a vida dele seria diferente, que daquele dia em diante a vida dele seria totalmente consagrada para o serviço, e aqueles bois, aqueles instrumentos não fariam mais sentido na vida dele. Então ele acabou com tudo, até com os relacionamentos dele acabou. Despediu e foi embora. E da mesma forma, né, Cristo abriu mão, né? E nós também temos que abrir mão de algo. Nós temos que abrir mão do chamado. Não, nós temos que abrir mão da nossa vida, né? Eu fiz se vocês estavam atentos, hein? Porque nós precisamos nos tornar discípulos, gente. Nós precisamos nos tornar discípulos. Aí Pedro vem e fala na próxima slide, né? Para onde eu irei? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde eu irei? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais os meus bois para trabalhar, não. Eu não tenho mais os meus instrumentos de trabalho. Agora só sirvo para te servir, Senhor. Agora só sirvo para estar contigo. Mais para frente a música fala que nós somos totalmente dele. Nós somos encontrados totalmente pelo amor dele. Esses 3 versículos quero lê-los. João 6, 37. Isso, 37 até 40, tá? Isso. Todo aquele que o meu Pai me der, virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Tem outro versículo em João que fala: ele escolheu vocês e não vocês escolheram ele. Então, o compromisso que Cristo tem para com o Pai é cuidar de nós. E ele mesmo, em João, mais para frente, ele ora para o Pai e diz: Pai, ele orou para os 12 que estavam com ele e ele orou para nós também. Pai, eu oro para aqueles que irão acreditar na mensagem. E eu oro para que eles sejam junto, como nós somos um. Que eles sejam um comigo. Pai, eu oro para que eles não se percam, para que eles estejam comigo. Deus tem um compromisso. Deus fez a obra. Deus te deu um chamado. Deus te deu equipamento especial, uma mochila cheia de equipamentos para você suportar o ID. E hoje eu e você precisamos entender esse chamado, reconhecer esse chamado, aceitar esse chamado e ir. E uma coisa eu te falo, gente, uma coisa eu falo aí para vocês, que tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que vocês escutam dos altares, não são somente historinhas. É vida prática, vida vivida. Os irmãos viveram tudo aquilo que está escrito aqui, fisicamente falando, humanamente falando, eles viveram. O chamado de Deus é preciso ser vivido. É preciso ser praticado. Por que eu falei que às vezes vem medos, dúvidas? Para quem não sabe, acredito que todo mundo sabe, Deus direcionou um chamado específico para mim. Eu não sou daqui, vocês sabem. E Deus veio
Ele falou muito claramente comigo, a mesma forma que falou para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa vai para a terra que eu lhe mostrarei. Pois contigo abençoarei povos e nações, e tu serás uma bênção onde eu te enviar. Essa música fala de chamado. Pode ser um chamado para fora, mas também pode ser um chamado para dentro. É mais fácil, às vezes, pensar que é um chamado para fora. Mas para mim, foi um chamado para fora. Eu tive que queimar os meus bois, meus carros, me despedir dos meus pais, me despedir dos meus amigos, me despedir de uma vida de 27 anos vivida num país, numa nação, e vim para outra. Porque Deus me deu um chamado. Pois Deus me deu uma direção. E essa palavra queimava no meu coração. E ainda hoje queima. Pois eu estou aqui pregando, fazendo a obra de Deus, pois eu recebi uma palavra há 14 anos atrás. Aliás, mais do que isso na realidade. Eu me batizei em 2002, em 2005 eu vim para o Brasil a primeira vez. E Deus me chamou. Passaram-se 3 anos para eu estar aqui novamente. Pois Deus te dá o chamado, Deus te dá o destino, mas muitas vezes te esconde o processo. Pois o processo é doloroso, gente. Não é fácil, não. O processo não é fácil, gente. Às vezes quem está perto de você não vai acreditar. Não vai entender, não vai acreditar. Vai falar que você está escutando as vozes, que você está viajando. Porque foi assim comigo. Quem tinha que me suportar, na época não me suportou. Os meus pais foram os primeiros a não aceitar isso. Não culpo eles, pois o que eu estava querendo fazer, não eu, né? O que Deus estava me mandando fazer era algo que eles não queriam. Humanamente falando, largar um filho de 20 e poucos anos e ir para onde, com quem, como, quando. E também não dou culpa para eles não, porque eu às vezes faria a mesma coisa com os meus. Então, não foi fácil. E nunca vai ser fácil. Mas dúvida vem, medo vem. Mas o que tem que ficar firme é a chamada, é o chamado, é a palavra que você recebeu de Deus. E isso ficou firme no meu coração. Pois se eu não tivesse ficado firme e acreditado 100% naquilo que Deus estava me falando, às vezes eu estava lá ainda. Eu vim para cá sem nada, sem expectativa nenhuma. Para você entender que às vezes hoje em dia é muito fácil falar, não, vamos para o exterior, vamos para fora, coisa legal, muito bonita. Não estou falando isso para desprezar o Brasil, mas para você entender a cabeça de quem mora na Europa, para sair da Europa, país de primeiro mundo, com portas todas abertas, com trabalho, com tudo mais, com possibilidades, largar tudo isso para ir numa nação onde, tipo, para a África, para você sair daqui e ir para a África, um exemplo. Opa, onde está indo? Para com isso, vem cá. E foi assim, eu tive que enfrentar isso tudo, gente. Mas hoje eu estou aqui pela graça de Deus, pela palavra que Deus me deu, pelo chamado que Deus me deu. Eu falo isso para a glória de Deus, não para engrandecer eu. Para mostrar que o chamado precisa ser vivido. E precisa coragem para viver o chamado. E muita. E muita. Precisa de ousadia, porque o chamado é seu, não é dos outros. E para você explicar esse chamado para os outros, você não vai ter palavra para explicar. Não tem como, não existe. Você vai tentar de tudo quanto é jeito para eles entender, para entrar na cabeça deles, mas entenda, o chamado é seu, é íntimo. O que vai testemunhar desse seu chamado para os outros são os frutos que você vai dar para a glória de Deus nessa direção.
Eu vejo os frutos depois de 15, 17 anos já. Pela graça de Deus, eu vim aqui com uma mão à frente e outra atrás. Não tinha 1 centavo, não tinha nada, não tinha expectativa, não tinha trabalho. Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma missão. Eu tinha um direcionamento. Parecia que não tinha nada, mas dentro de mim tinha tudo que precisava para fazer aquilo. E hoje eu recolho os frutos e amanhã vou continuar recolhendo os frutos. Pois essa chamada não parou porque eu obedeci. Essa chamada vai parar só quando eu vou ser enterrado, quando os meus filhos vão me enterrar. E os meus filhos vão continuar o legado. Os meus filhos às vezes nem vão continuar ficando perto de mim. Pois há uma chamada na minha geração, na minha vida. E há um chamado em você. Então, o que nós entendemos hoje? Gente, desculpa aí, eu extrapolei muito. O que nós precisamos entender? Que Deus fez grandes coisas, a que nós precisamos responder também. Essa música é totalmente bíblica. Essa música é uma bênção. Pode continuar a ouvir, louvando ela. Amém? Sem mais delongas, quero passar a palavra para o Breno, que eu já falei muito. E que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Tá? Tamo junto. Amém. Irmão, pode ficar de pé já de uma vez. Se você tem a oportunidade, e você tem, eu te incentivo a um dia conversar com o Carmelo, trocar ideia com o Carmelo, para saber um pouquinho mais desse testemunho dele. Eu já tive essa oportunidade de ouvir um pouco mais. Irmão, é bênção demais, é algo encorajador. Saiba que Deus está te chamando para algo. Talvez não como foi com o Carmelo, de tirar de uma nação, ou até mesmo da sua cidade. Às vezes sou chamado aqui para palavras. Mas o que Deus tem te chamado para fazer? Irmão, a gente acabou de ver aqui tudo aquilo que Deus precisava te dar para que você pudesse cumprir o seu chamado, Ele já te deu. E o restante Ele vai te dar no caminho. Mas você precisa ir. Amém? Eu não quero aqui ficar ministrando de novo, mas guarda essa palavra abençoada no seu coração. E se pergunte, o que Deus tem me chamado? Não é por mim, não é para mim, mas é para abençoar outras pessoas. Amém? Vamos cumprir o nosso chamado, amém? Em nome de Jesus. Quero orar encerrando esse momento. Abaixe sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um dos irmãos. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Que Deus te abençoe. Senhor, como é no céu, Jesus.